Olá, boa noite para todo mundo. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou receber hoje a doutora Elaine. Ela é neuropsicóloga, professora da Santa Casa de Misericórdia. Me deu aula, me deu supervisão lá também. E nós vamos falar hoje sobre avaliação neuropsicológica. Eu quero que todos vocês fiquem bem à vontade aqui para mandar as perguntas de vocês sobre esse tema, sobre esse assunto. E a ideia aqui do Desmascarando, dessa série de lives da Cerebral Influencer, é que a gente possa tirar as nossas máscaras que estamos precisando utilizar nesse momento para poder conversar sobre os mais diversos assuntos e trazer para todos aqui conhecimento, enfim, né? A gente poder trazer consciência sobre determinados assuntos, falar, né, de outras coisas, enfim. E o nosso tema de hoje, então, é avaliação neuropsicológica. Quero primeiramente agradecer todo mundo que está entrando aqui. Então, deixa aqui no chat o nome e a cidade de vocês, isso é importante para mim, eu gosto de acompanhar, de saber quem que tá aqui, quem tá falando, enfim, de onde vocês são. Ah, muito obrigado, viu? Que bom que você gostou do nome, fico muito contente de verdade. Foi uma ideia que a gente teve, pensando aqui, né, nesse momento, de como que a gente podia relacionar essa série de lives com o momento atual. Eu, modéstia à parte, gosto bastante também, né? Mas eu fico muito contente com o feedback, de verdade, viu? E falem pra mim se tá tudo bem aqui com o som, com a imagem. A doutora Elaine tá entrando aqui e assim que ela chegar, eu a chamo para o nosso bate-papo aqui de hoje. Elaine, se você estiver aqui, me dá um oizinho para que eu possa te localizar. Eu acho que aqui tem bastante aluno da Elaine, ela comentou comigo que chamaria os alunos dela. Legal, Rio de Janeiro, que bacana, Minas, que legal, São Paulo. Nossa, bacana demais, que bacana. Que legal, sejam muito bem-vindos todos. Foz do Iguaçu, lugar maravilhoso, lindo demais. Legal. Viu, pessoal, por terem compartilhado aqui comigo a cidade de vocês. Fico muito feliz que tenham pessoas de várias regiões. Estamos aguardando aqui a conexão da Elaine. Ah, eu também gosto muito dela, viu, Regina? Ela foi minha supervisora na Santa Casa e eu fiz questão de chamá-la para aqui, não sabia se daria certo, fiquei muito feliz quando deu certo, mesmo quando a gente teve essa possibilidade da agenda dela permitir que ela estivesse aqui, por conta da forma didática de explicar, de contribuir, assim, com muita doçura, com muita leveza. Eu acho o jeito dela muito legal, mesmo, de verdade, e eu acho que ela vai contribuir muito para o nosso assunto de hoje, de uma forma bem didática mesmo, bem legal, ela é muito leve na forma de se colocar, de passar o conhecimento, e eu acho que isso que é legal, né? A gente poder aprender com uma pessoa que fala com a gente numa linguagem mais corriqueira, mais do nosso dia a dia, que usa exemplos, enfim. E ela tem um conhecimento gigante, né? Trabalha na área há muitos anos e mesmo assim ela fala de igual para igual. Então eu acho muito legal essas questões nela. Bom,
Eu acho que ela tá com um probleminha aqui de conexão, porque eu tô escutando, Elaine, mas eu não tô te vendo. É, tudo bem? Tudo, e você? Também, eu tô te vendo super bem. Tá, eu não vejo você, mas você tá Vou me tentar vendo? tirar do Wi-Fi, peraí, vamos ver Tá se... bom. Olha, Piauí, que legal. Sarinha. Maringá, que demais. Ah, fico muito feliz de verdade de ver tanta gente assim do nosso Brasil, tanta gente de cidade tão bonita. Peraí, ela teve um probleminha aqui na conexão dela, mas isso é normal, né? Acontece quando a gente lida com a... Olá! Agora foi. Conseguimos! Tudo bom? Tudo bem, Nathalie? Saudade. Tudo! Prazer enorme, viu? Ter você Eu que estou aqui de muito feliz. verdade. Assim, eu tô muito, muito feliz e muito honrada mesmo. Obrigada por ter aceito e por... Tava falando de como você é dedicada, de como você é didática, e eu acho que vai ser muito legal, assim, a forma de você explicar para nós tudo que você sabe. Ó, o pessoal já tá falando Obrigada. que te Feliz. ama. Obrigada a todo mundo que está assistindo, que está participando. Espero poder contribuir bastante. Estou bem feliz com o convite, porque muita gente não entende o que é, né, a neuropsicologia, o que exatamente a gente faz, e a gente vai ter uma chance de explicar um pouquinho o nosso trabalho. Ah, Elaine, eu pedi antes de você entrar para ir conversando aqui com o pessoal, para eles mandarem a cidade. E tem gente do Paraguai assistindo a gente. Olha que legal. Muito Gostoso! Nossa, legal, né? obrigada! Ó, Muito eu legal. separei algumas perguntinhas para te fazer, para a gente ir interagindo, enfim, mas eu pedi para o pessoal ficar à vontade de mandar pergunta. Inclusive, a gente já tem pergunta aqui na caixinha, tá bom? E Tá aí, bom, como é uma live, então a ideia é que eles compartilhem mesmo com a gente, perguntem, enfim, para você, né, que é com a nossa certeza. convidada de Bem hoje. feliz Mas aí de eu vou participar. começar fazendo umas perguntinhas só para introduzindo o assunto e para o pessoal começar a entender melhor, tá bom? Se você quiser se apresentar, eu falei só que você dá aula na Santa Casa e que você é neuropsicóloga. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Tá bom, é isso mesmo. Eu vi sua apresentação, né? Eu já estava aqui, isso mesmo. Eu trabalhei muitos anos na Santa Casa, tenho uma história aí de 15 anos com a neuropsicologia. Minha história está muito entrelaçada com a Santa Casa. Eu dou aula, né? Como você bem explicou, sou supervisora no curso de neuropsicologia da Santa Casa, também dou aula no curso de fisioterapia Legal. e dou aula na PUC também, no curso de extensão. Tem muitos alunos da PUC que acredito que vão assistir hoje, né? Que eu fiz o convite. E também faço atendimento clínico, né? Com avaliação e reabilitação neuropsicológica. Ai, perfeito. Elaine, fala pra gente um pouquinho, então, sobre qual que é a importância de uma avaliação neuropsicológica. E aí, se para isso você quiser falar um pouquinho sobre a avaliação, sobre o que é essa avaliação e qual é a importância dela, tá? Tá. A avaliação neuropsicológica ela é bem importante, né, Nathalie? Porque ela auxilia no diagnóstico médico de muitas doenças, né? Muitas doenças neurológicas, elas só podem ser laudadas, o médico só pode fechar o diagnóstico se o paciente foi submetido a uma avaliação neuropsicológica. Então, muitas doenças neurológicas, psiquiátricas, conseguem ser concluídas um diagnóstico por conta da nossa avaliação. Além disso, também a gente auxilia no manejo do tratamento desses pacientes, seja na condução medicamentosa que o médico vai conduzir, e também na abordagem cirúrgica que o médico vai ter. Ele muitas vezes, né, ele resolve, ele acorda ali com a equipe como vai ser a abordagem conforme o resultado da avaliação e também de toda a equipe multiprofissional. Então, é muito comum psicopedagogas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas fazerem a solicitação da avaliação neuropsicológica para poderem conduzir melhor o tratamento do paciente, tá? Perfeito. Você perguntou como que é a avaliação, né? Então, eu Eu vou... gostaria de saber, porque pode ser que tenha gente aqui que não saiba, né, o que que é, do que se trata, enfim. A avaliação neuropsicológica é um processo bem extenso de compreensão e investigação de todas as nossas funções cognitivas, né? Que o que popularmente as pessoas conhecem como nossas funções cerebrais. Então Tá. a gente investiga
todas as nossas funções cerebrais, as nossas funções cognitivas e também os aspectos de emoção, né, emocionais, de personalidade do paciente. Então, o que são essas funções cognitivas, né? São as funções de atenção. Então, todas as nossas habilidades de conseguir focar ao longo de um determinado tempo o nosso foco, né? Nossa atenção sobre um estímulo, a nossa capacidade ou dificuldade de permanecer ao longo do tempo, né? Prestando atenção nesse estímulo, mesmo que tenham outros estímulos ao redor para distrair, que a gente chama de distratores, né? Às vezes também da gente conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. As nossas habilidades de memória, que são muitas, né? A memória de curto prazo, de longo prazo, a memória recente, a tardia, as nossas habilidades de percepção, né? Através dos nossos órgãos sensoriais, de planejamento e execução motora, nossas habilidades que nós chamamos de funções executivas, que são todas as nossas habilidades de raciocínio, né? E também os aspectos emocionais que influenciam muito nessas funções cognitivas. Tá. E como é que é feita essa medição? O que a gente utiliza para medir essas nossas funções cognitivas? Tá. Então, essa medição ela é feita através de testes neuropsicológicos, né, de inventários, questionários, mas, como eu falei, é um processo muito extenso. Então, na verdade, faz parte muito mais do que os materiais. É toda a nossa compreensão daquele paciente, do meio onde ele está inserido. Então, a avaliação vai desde entrevistas iniciais com o paciente, com os familiares, com os profissionais que cuidam desse paciente, né? Sejam profissionais da saúde, sejam profissionais da escola, quando uma criança está inserida, né, no meio escolar. E também, além dos materiais em si, né, então fazer toda essa compreensão de tudo que o cerca. A gente também tem como complemento, né, os exames que os médicos solicitam, os exames de imagem. Então, quando os pacientes têm esses exames, a gente também pede esses exames para poder, né, nos ajudar nessa compreensão da avaliação. E ao final do processo, a gente faz as sessões que a gente chama de devolutiva, né, que é um feedback para o paciente, junto com o laudo neuropsicológico. Tá, perfeito. É uma avaliação bem intensa, que envolve um monte de aspectos. Não é somente vem aqui e faz um teste, né? Porque Não a é. parte qualitativa também está envolvida do início ao fim do processo. Sim, ela é muito importante, né? Eu acho que a parte qualitativa, ela é mais importante do que os testes, né? Porque aplicar teste, qualquer um pode ser treinado a ir lá, aplicar um teste, corrigir um teste, né? E conforme o manual, colocar o resultado desse teste. Mas toda essa compreensão sistêmica que envolve é um profissional especialista mesmo que consegue fazer. E é por isso que um psicólogo tradicional, ele não realiza uma avaliação neuropsicológica. É necessário ter uma especialização nessa área para se poder avaliar um paciente por uma avaliação neuropsicológica, por conta desse treinamento. Exatamente. Muitos psicólogos me encaminham, né, pacientes para fazer avaliação, né, e por conta disso que você está falando, né, porque precisa ter todo um manejo, né, especializado e muito familiar com essa testagem, com esse mundo que é bem diferente da psicoterapia, né, dessa outra parte da psicologia que as pessoas conhecem mais. Perfeito. Elaine, dá para falar, não sei se tem um jeito prático da gente falar assim, mas para quem que é recomendado fazer uma avaliação neuropsicológica, qual que é o público que realmente necessita disso? Bom, qualquer um pode fazer avaliação neuropsicológica, né? Não precisa necessariamente estar com uma doença, uma queixa ou um problema. Tá. Porque a avaliação, ela vai investigar todas as nossas funções. Isso quer dizer que ela vai investigar não só as nossas dificuldades, mas as nossas habilidades. A gente vai descobrir no que a gente é bom, né? Então, tem muito paciente adulto ou adolescente também que procura avaliação neuropsicológica para fazer escolhas profissionais, Ah, que né? legal. Ou ajuda na orientação profissional, ajuda quando o adulto quer mudar de profissão. Então, na verdade, para investigar, para descobrir quais são nossas melhores habilidades, qualquer um pode fazer, né, essa avaliação, pode se submeter a essa avaliação. Não precisa de um pedido médico ou de um profissional, você pode ir diretamente, né, em busca do profissional. Agora, quando precisamos, né? Como saber quando precisamos? Eu acho que essa é a maior dúvida
das pessoas, né? Eu vejo meus amigos, eles me perguntam muito, né? Ah, acho que eu preciso de uma avaliação, né? Então, como saber se a gente precisa de uma avaliação? No caso de crianças, é muito comum as crianças mais novas, as menores, virem por uma dificuldade, né, um atraso ou que parece ser um atraso no desenvolvimento dessa criança. Então, existe uma história de que a criança demorou para começar a andar, para começar a falar, os pais estão preocupados e aí essa criança chega na avaliação para isso, ou porque tem outras alterações de comportamento, né? Hoje a gente tem muito acesso à informação, então os pais acabam percebendo que tem algumas dificuldades e chegam à avaliação, às vezes por espontânea vontade. Tá? Com crianças mais velhas é muito comum no processo de início de alfabetização a família ou a escola perceber que essa criança tem dificuldades e aí então fazer a busca da avaliação para entender quais são essas dificuldades. E na verdade, qualquer pessoa que perceba, né, que tem dificuldades, como eu falei, para prestar atenção ou que tenha tido dificuldades de memória, né? Mas o mais importante, Nathalie, é que essas dificuldades elas têm que estar atrapalhando o nosso dia a dia. Tá. Porque a gente tem a mania de falar, né? Ah, minha cabeça é ruim, eu tenho uma memória ruim, eu sou distraído. Mas às vezes é o nosso jeito de ser, né? Agora, a partir do momento que não era o seu perfil, mas você percebe que você tem tido esse problema, ou às vezes a gente está tendo um familiar que a gente percebe que está tendo esse problema ele está aumentando de intensidade. E principalmente são percebidas, como que eu posso dizer, alterações, né? São percebidas disfunções no dia a dia, daí é o momento de buscar avaliação, de buscar uma ajuda. Tá, para fazer uma avaliação neuropsicológica, eu preciso de um encaminhamento médico? Ou eu posso simplesmente procurar um profissional que faça essa avaliação e chegar lá e falar, bom, eu gostaria de marcar, enfim, eu quero saber como são minhas funções cognitivas. Pode sim, não precisa de um encaminhamento médico ou de um encaminhamento de um outro profissional. O paciente pode fazer a busca livremente por esse profissional, por um neuropsicólogo, tá? O que acontece é que quando a primeira busca é no neuropsicólogo e são detectadas dificuldades, provavelmente o neuropsicólogo vai fazer futuros encaminhamentos, né? A gente sempre faz sugestões, né? E às vezes alguma dessa sugestão pode ser de fazer uma busca médica, ou de um neurologista, ou de um psiquiatra, né? Então, como complemento, a gente pode solicitar outros exames, né? De fonoaudióloga, de psicopedagoga. Então, o caminho pode ser inverso, não precisam ser esses profissionais a indicarem para a gente, pode ser também a gente indicar para esses profissionais quando a gente acredita que é necessário. E um neuropsicólogo, ele é capaz de fazer um diagnóstico? Ele pode dar um diagnóstico ou não? Ele precisa, de repente, se eu tiver com uma suspeita de autismo, meu filho tem autismo e resolver levá-lo no neuropsicólogo ao invés de levar no neurologista. O neuropsicólogo, ele pode dar um diagnóstico ou não? Ele precisa trabalhar dessa questão em equipe multidisciplinar. Essa pergunta é muito legal, Nathalie. É a pergunta da maior parte dos meus alunos. Todo mundo que começa a atender vem com essa pergunta, né? O que eu posso escrever no laudo? Até onde eu posso ir? Né? Então, a gente sabe que um diagnóstico ele só pode ser fechado por um médico. Então, quem faz o diagnóstico, o laudo do diagnóstico é o médico. Mas o nosso laudo neuropsicológico, ele pode, e eu ouso dizer que a gente deve indicar sim, quando existe um diagnóstico, né? Porque o que acontece? Uma boa parte dos diagnósticos, eles são clínicos, né? Então, um diagnóstico, por exemplo, de um TDAH, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade, ou de um TEA, que é o espectro autista. Então, esses diagnósticos, eles são clínicos. O que isso quer dizer? Né? Um diagnóstico que é possível de fazer clinicamente quer dizer que com avaliação, com entrevistas, com observações, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Então, muitas vezes, esses diagnósticos eles são fechados sim, né? São observados por um neuropsicólogo. Daí, então, o que é melhor, né? Seria melhor a gente não avisar, por exemplo, numa devolutiva para os pais, para o familiar, que esse paciente tem um comprometimento, que é possível que ele receba esse diagnóstico, ou será que o nosso papel já não é o de orientar essa família, né? Então, eu acredito que o laudo, ele tem sim, né, que buscar tudo isso. Claro que às vezes não é possível a gente fechar ou a gente ter uma hipótese diagnóstica, mas sempre que a gente tem, é importante a gente colocar para conduzir até o profissional, porque às vezes o profissional que nos encaminhou, ele quer exatamente um auxílio ao diagnóstico,
né? Então é bem importante de que forma, né, que a gente pode colocar e que faz a diferença. Então a gente pode, por exemplo, dizer que as características sugerem determinado transtorno, né, que o paciente apresenta critérios para determinada patologia. Isso a gente pode, deve fazer sim. E você acredita que o fato de ser um psicólogo, talvez para passar essa notícia, seja importante? Porque a gente sabe que é muito difícil para um pai receber, né? E talvez exista um manejo, né, desse profissional que saiba de uma forma de falar aquilo que de repente não seja tão brutal, vou usar essa palavra, né? Mas, sabe, com mais cautela, mais jeito, porque é difícil, né? Muitas vezes esses pais que acabam trazendo essas crianças, eles não querem ter um diagnóstico negativo, digamos assim, né? Claro, né? É muito comum que na anamnese, que é a entrevista inicial com os pais, por exemplo, os pais já venham com muitas justificativas para aquelas dificuldades da criança, né? Então, olha, ele não fala, mas eu não estimulei, ele Uhum. não anda, mas a gente segurava muito, a gente tinha medo. Então, é claro, os pais, eles têm aquela apreensão, né? De imediato, ninguém quer, né, aceitar, entender uma possível patologia, um possível transtorno. Né? Então, eu acho que é muito importante, sim, que a gente tenha a oportunidade, dê essa oportunidade para essa família conversar sobre. Né? Então, mais do que apontar, né, o seu filho possivelmente tenha tal diagnóstico, tal transtorno, é que a gente possa falar assim, olha, você já ouviu falar? Né? Eu começo geralmente assim, né? Quando eu começo a fazer a conclusão, eu leio junto o laudo com os pacientes, né, com os familiares das crianças, por exemplo, e é muito comum que quando chegue na parte da conclusão, eu falo, olha, como você já observou, eu já falei que seu filho apresenta essas e essas dificuldades. Essas dificuldades juntas, elas têm um nome. Você já ouviu falar no nome X, por exemplo, no autismo, num transtorno do espectro autista? Né? E muitas vezes esses pais falam, olha, eu já ouvi falar. Né? Então é claro que eles vêm angustiados, muitas vezes eles já ouviram esse nome antes, né, de um diagnóstico, de um transtorno que a criança tenha, seja por um médico, seja por um profissional da escola. E eles têm a dificuldade de aceitar, a dificuldade de compreender o que é. Né? Então eu acho que o nosso papel, muito mais do que só notificar, é de Uhum. orientar, com certeza. É, já que a gente está falando dessa questão das crianças, que tudo que vem, que buscam, como que você poderia explicar para o pessoal que está assistindo a gente aqui, qual que é a diferença entre um transtorno de aprendizagem para uma dificuldade de aprendizagem? Como é que a gente tem aí essa linha, né, tênue entre uma coisa e outra? Isso é só uma dificuldade, isso é um transtorno. Tá. Bom, as dificuldades de aprendizagem, elas são muito, né, outras dificuldades que levam a criança a estar tendo naquele, né, estar apresentando em determinado momento uma dificuldade para aprender. Tá. Então, quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, não existe uma dificuldade no processo de aprendizagem, mas é uma dificuldade anterior que faz com que essa criança esteja tendo dificuldades para aprender. E aí a gente pode pensar num tripé, né? Que o problema pode ser da criança e o problema pode ser do meio onde ela está inserida. Seja o meio social, meio familiar ou até o meio escolar. Né? Então eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, uma criança ela pode ter problemas emocionais. Né? Ela pode ter ansiedade, ser uma criança muito ansiosa, ela pode ser ou estar uma criança muito ansiosa, muito deprimida. É comum a depressão na infância, né? A gente sabe disso. Então, dificuldades assim podem levar a criança a, no momento da aprendizagem, seja na escola, seja em casa, ter dificuldade para aprender. Mas o problema não é naquele processo, ela tem uma outra alteração emocional que faz com que ela apresente ali, né? Seja, é como se fosse o sinal dela aparece ali na aprendizagem. É muito comum que crianças que estejam doentes apresentem dificuldades na aprendizagem. Às vezes não é a criança que está doente, mas é alguém da família, alguém muito querido, próximo, e a criança ela capta isso, Uhum. né? Então ela acaba apresentando dificuldades no processo de aprendizagem. Podem ser dificuldades na escola, no sentido de que quando a criança muda de escola, ela pode ter dificuldade de adaptação com o meio, com o professor, com um coleguinha novo. Né? Eu recebi no ano passado uma paciente de, se não me engano, 8, 9 anos, ela já tinha mudado de escola 7 vezes. Nossa. Então, assim, imagina, é como se ela mudasse de escola uma vez por ano.
Só que algumas mudanças, né, ela não estava na escola desde bebê, então algumas mudanças aconteceram 2, 3 vezes no mesmo ano, né? Então, poxa, como que essa criança, né, a gente vai falar que o problema está com ela tem dificuldade na aprendizagem, ela tem outras dificuldades ali para adaptar a novos métodos escolares, né? E claro, também depende muito da motivação que essa criança recebe do meio, né? Ela capta. Então, os pais que não incentivam, que não valorizam o estudo, aqueles pais que criticam a escola o tempo todo, né? Então a gente vê muito assim essa queixa, né? Ah, mas também a professora não explicou direito ali do lado da criança. Ah, mas também tô com saco cheio dessa escola, né? Aham. Então a família ali não está motivando a criança para ela gostar daquele ambiente ou do processo do estudo. E claro, conforme a gente vai ficando mais velha, a motivação vai passando a ser muito mais interna, né? Então, quando é uma criança pequena, ela precisa de muito mais estímulos externos para ela gostar desse ambiente. E quando a gente chega numa vida adulta, o estímulo é todo nosso, né? Não importa, a gente sabe, a gente quer, a gente vai, né? Não importa que esteja frio, não importa que esteja cansado, a gente vai. Então, essas coisas elas vão, né, elas podem afetar para dificuldades de aprender. Já o transtorno, ou os transtornos de aprendizagem, eles são realmente alterações no funcionamento no sistema nervoso central para aquele momento de aprendizagem, daquele processo. Então, um transtorno de aprendizagem muito comum é a dislexia, né? Então, a criança ela tem dificuldades no processo de leitura por conta de diversas dificuldades que ela pode ter naquele processo, ou para ela identificar que aquele símbolo faz um determinado som, então essa correlação entre o som, entre o fonema e o símbolo, né? Entre reconhecer a letra e reconhecer uma sílaba. Então, a dislexia ela pode vir nesse processo, né? A gente tem a disgrafia, que são as dificuldades no processo de fazer, de efetuar a escrita e que muitas vezes estão associadas a outras dificuldades motoras. Então, a criança tem dificuldade no recortar, no segurar o lápis, às vezes ainda não definiram a lateralidade, se é destra, se é canhota, né? E outras dificuldades também, dificuldades que, né, a gente fala menos hoje, mas é a descalculia, que são as mesmas dificuldades que seriam para escrita, por exemplo, e leitura, mas na parte matemática, com os números, né? Transtornos de déficit de atenção também, que podem bastante, né, atrapalhar no processo de ensino e aprendizagem que a criança passa. Perfeito. Nossa, o pessoal tá amando aqui sua explicação. Todo mundo colocando que tá sendo muito esclarecedor e o pessoal se identificou muito com a questão dos pais reclamarem da escola. É real. Eu me vi nisso, assim. Já vi várias vezes e eu nunca tinha pensado dessa forma, sabia? Eu já escutei e normalmente o que eu faço é acolher aquela demanda, mas eu nunca pensei sobre isso, sobre o quanto isso pode ser desmotivador para aquela criança que está ouvindo. Porque normalmente eu vejo como um pai queixoso, que eu tento acolher assim, mas real, né? A criança tá ali, ela tá ouvindo. Então, como é que é aquilo para ela também, né? Porque eu vejo muitos pais reclamando mesmo. E todo mundo Exatamente, a aqui criança é uma colocou. esponja, né? Se ela ouve a mãe, o pai falando que a professora não é boa, que a escola não é boa, quando ela estiver na escola, ali com aquela professora, ela não vai prestar atenção, porque ela não vai acreditar que aquela professora sabe ensinar direito, né? Então, afeta o próprio vínculo dela, e a gente sabe que o vínculo é muito importante nesse processo, né? E os adultos também têm transtorno de aprendizagem? Pode vir um adulto queixando-se de que a vida inteira não conseguiu aprender direito e de repente hoje está tentando fazer uma pós-graduação e ele receber esse diagnóstico tardio? Pode. Tá. Pode. Por que que pode, né? Porque se a gente pensar a coisa de 20 anos atrás, mais ou menos, as pessoas não tinham muito acesso à informação, né? E aí não sabiam muito bem dessas patologias, né? Então, muitas vezes a criança tinha essas dificuldades e era colocado como se ela não tivesse interesse em aprender, né? E às vezes ela se desinteressava mesmo, mas esse desinteresse era secundário às dificuldades que ela tinha e que ninguém compreendia, né? A família não compreendia, o professor não era formado naquela graduação, naquele contexto de entender que era realmente um problema. Então é bem comum que essa criança foi crescendo, foi se desenvolvendo, desenvolvendo habilidades para se adaptar, né, nesse meio com essas suas dificuldades, e que quando lá na frente, às vezes vai fazer, como você disse, uma pós-graduação, ou quando tem filho e percebe que os filhos têm a mesma dificuldade que eles tinham quando crianças, né? Então, sim, pode ser feito um diagnóstico tardio, né, nesse momento. Tá.
Quando a gente está falando aqui sobre crianças, a gente sabe que tem algumas crianças que demoram mais para desenvolver a fala, além dos bebês, né? Que ainda não aprenderam a falar. Dá para a gente avaliar crianças não falantes? Com que idade que a gente pode começar a fazer uma avaliação neuropsicológica? Assim, qual que é o mínimo? Tá, tem muitos trabalhos que indicam, né, avaliações neuropsicológicas já na mais tenra infância, né, já para bebês. Então a gente sabe que hoje tem muitos estudos ligados a pesquisas acadêmicas dentro de creches, dentro de escolas que investigam algumas patologias, alguns transtornos já nos bebês nas creches, né? Então algumas coisas podem ser observadas. Mas a gente tem, inclusive, algumas baterias neuropsicológicas que você aplica em bebê, né? Porque alguns bebês, né, dependendo do mês que ele tem, de quanto tempo ele tem de vida, ele deve fazer algumas respostas que são automáticas, né? Que o desenvolvimento vai proporcionando, respostas motoras, respostas verbais, né? Então, quando que uma criança começa a falar? Ah, com um ano e pouco, mas ela começa a balbuciar muito antes, né? Ela anda com um ano e pouco, mas ela aprende a fazer alguns gestos motores, por exemplo, levar a mão a um objeto, depois conseguir fazer o movimento de pegar, o movimento de pinça, né? Então, muito antes. Então, nós temos hoje muitos instrumentos que permitem que a gente avalie uma criança já desde bebê, né? Então, essas crianças, obviamente, elas ainda não são falantes, mas existem, né, vários instrumentos para avaliar uma criança não falante de qualquer idade. Então, a gente tem vários testes que são padronizados, validados para a população brasileira e também atividades qualitativas que podem ser desenvolvidas por cada profissional para avaliar aquela criança que tem um atraso importante de fala e que não fala ou deixou de falar, né, ao longo do seu desenvolvimento. A Amanda tá pedindo para você mandar um beijinho para ela. Um beijo, Amanda! Eu não tô conseguindo ver as mensagens. As Não? mensagens estão travadas aqui para mim. Sobe a tela, que vai destravar. Ah, agora foi. Ah, que legal. Agora foi. Todas que vierem a partir daqui, você consegue acompanhar, porque se a gente desce para ler o que o pessoal escreveu, aí trava mesmo, porque ele acha que você quer ler, enfim. Então tinha uma mensagem maior, eu parei para ver e travou. Isso, eu também. Eu fiz a mesma coisa aqui, né? Que era do psicólogo André Nogueira. Ele mandou um textão, né? Eu também parei para ler dele. Exatamente a mesma coisa. Agora tá aqui, ó. Tá todo mundo colocando aqui palminha, beijinho para você. Isso, agora eu tô acompanhando. Ah, que gostoso. Olha lá, manda beijo para mim também, é o André. Ai, um beijo para todo mundo. Eu vi que a Juliana colocou ali, né, que todo mundo deveria fazer. Eu sou super adepta disso. Eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Acho que na infância, na vida adulta, né, todo mundo deveria conhecer suas habilidades, né? Acho que é muito importante a gente trabalhar com as nossas habilidades e não só com as dificuldades. Eu acho que isso é muito importante até quando a gente faz uma devolutiva para esses pais, né? Às vezes a gente fica ali tão na função de apontar quais são os problemas da criança e o mais importante é a gente ressaltar o que essa criança tem de bom, apesar das dificuldades, né? O que ela tem de habilidade boa e que, inclusive, é o que vai ser trabalhado para a estimulação dela. Elaine, no comecinho, você falou da importância da avaliação neuropsicológica. Então, falou, por exemplo, que muitos médicos, eles pedem essa avaliação neuro como um recurso para que eles mesmos possam, né, até mesmo fechar um diagnóstico. Quando a gente pensa na avaliação neuropsicológica, de que forma que ela auxilia o tratamento de pessoas que realmente elas fizeram a avaliação e viram que tem algumas perdas ou algumas questões que não estão funcionando direito nas capacidades cerebrais e de que forma que essa avaliação ela pode auxiliar no tratamento? Ela dá direcionamento, por exemplo, para o tratamento? Sim, sim, né? É muito importante que, por exemplo, a gente tem a reabilitação neuropsicológica. Então, para eu poder estimular um paciente que chega com dificuldades, por exemplo, de memória, é importante que eu saiba em que aspectos da memória ele tem dificuldades, né? Ou uma fisioterapeuta que precisa dar uma série de comandos para esse paciente poder se organizar e executar uma atividade motora. Ela precisa entender se ele compreende as instruções que ela dá.
ou até entender se ele tem algum tipo de dificuldade, não só nessa compreensão, mas nessa entre a parte de organização para a execução, né? Que antes da execução tem toda uma série de organização que o cérebro faz de raciocínio para poder executar uma atividade motora. Então, com certeza, né, a avaliação ela ajuda muito toda uma equipe multiprofissional. Ela ajuda muito um médico, por exemplo, que precisa fechar um diagnóstico do paciente dele ou determinar que medicação ele vai preferir usar para esse paciente, né? Às vezes ele descobre com a avaliação neuropsicológica que o paciente, além de outras alterações neurológicas, ele tem uma depressão importante, um quadro de ansiedade importante e que ele precisa complementar essa medicação também para esses aspectos emocionais, né? Então a avaliação é bem importante para conduzir e manejar todo o tratamento. Tá. A gente recebeu uma pergunta na caixinha aqui, que essa eu acho que você não consegue ver, porque fica para quem chamou. O Magic TV Insta perguntou para nós o que é a memória operacional. Dá para explicar isso rápido? Dá para explicar rápido. Inclusive, eu vi que você, né, postou um texto super legal, acho que essa semana, sobre memória operacional. Né? Então, a memória operacional ela é um braço da memória de curto prazo. O que é a nossa memória de curto prazo? A nossa memória de curto prazo é aquela habilidade que a gente tem de guardar informações muito curtas por alguns segundos. É uma memória super importante, né? Que às vezes a gente nem presta atenção. Mas quando, por exemplo, você recebe uma ligação que você anotou um recado, aquilo foi sua memória de curto prazo. Quando a professora fala para aquela criança, abre o livro na página X, é memória de curto prazo. São habilidades, né? São atividades que a gente vai fazendo no dia a dia, quando a gente lê uma receita, quantos ovos vai para pôr no bolo e a gente coloca, né? Então, informações curtinhas que a gente decora só por alguns segundos, depois elas não vão ser mais funcionais e o cérebro descarta essas informações. Então, essas são as memórias de curto prazo. A memória operacional é um braço da memória de curto prazo. São as nossas habilidades, também corriqueiras no dia a dia, de trabalhar com essas informações curtinhas por alguns segundos, mentalmente e produzir uma resposta ali, né? Então a gente fala que é a nossa capacidade de manipulação mental dessas informações, né? Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo porque é uma coisa muito prática no dia a dia. A gente vai fazer uma compra na farmácia ou na padaria. Você vai ali com seu dinheiro ou com cartão, enfim, você pega alguns produtos, bota na sua cestinha e você tá ali mais ou menos de cabeça, né? Fazendo a conta de quanto vai dar a sua conta, né? Então você, eu sei mais ou menos que vai dar uns 50, 60 reais minha conta. Se eu chegar no caixa e a moça falar deu 110, eu vou falar, não é possível, porque, né, eu vi aqui mais ou menos o que eu comprei, né? Então essa capacidade da gente fazer uma conta de cabeça, né, para a gente poder se organizar ali na hora de um pagamento, é a nossa capacidade de memória operacional, né? A gente usa isso em várias outras brincadeiras, por exemplo, né? Crianças, quando começam a fazer a separação de sílaba e aí faz a separação ao contrário, ou ela aprende a soletrar e aí ela vai soletrando de trás para frente. Então a gente pode fazer isso de forma lúdica, né? E a criança vai desenvolvendo isso, na verdade, de forma lúdica, mas no dia a dia a gente acaba usando muito a memória operacional, ela é muito importante para nossas habilidades do dia a dia, nossas habilidades, inclusive, de tomada de atitude, né? E é muito importante que elas estejam preservadas. Tá. Obrigada, viu, pela explicação. Realmente, né, a gente usa o tempo todo a memória operacional e muitas vezes a gente acaba nem percebendo a importância dela, né, no nosso dia a dia, o quanto que ela influencia, enfim, no resto das atividades. Elaine, eu acho que muita gente não sabe aqui, mas na verdade uma grande contribuição do seu trabalho dentro da Santa Casa é na neurocirurgia. Então, aqueles pacientes que vão realizar uma cirurgia, né, e que vão precisar fazer essa avaliação. E essa avaliação ela é feita antes da cirurgia e após a cirurgia. Você poderia explicar um pouquinho por que disso, por que é esse protocolo que deve ser seguido e de que forma que essa avaliação ela influencia, por exemplo, um paciente que ainda vai ser submetido a uma cirurgia e o que a gente avalia depois? Sim. Adorei a pergunta, né? Você sabe que minha base, né, tá ali toda construída na neurocirurgia, foi onde eu realmente construí todo o meu trabalho, meu projeto hoje de
né, de todo o meu trabalho de reabilitação com os pacientes foi construído sobre, né, a cirurgia. O meu mestrado foi em pesquisa em cirurgia, então eu fiz um trabalho de reabilitação de memória com pacientes que tinham sofrido traumatismo crânioencefálico. Né? Então é muito importante a avaliação que a gente chama de pré e pós-cirúrgica, né? Pré e pós-operatória. Por quê? Vamos lá então. Um paciente descobre que tem uma lesão, vamos supor que ele tem um tumor cerebral. Né? Então o médico, através dos exames de imagem, descobre que esse tumor, por exemplo, está no lobo temporal esquerdo. Então ele fala assim, bom, eu vou pedir uma avaliação para descobrir se esse tumor está afetando as funções cerebrais desse paciente. Será que esse tumor, que pode estar grande ou pequeno, está afetando o dia a dia desse paciente na qualidade dele, de produção das funções dele? Então, a avaliação neuropsicológica ela já vai orientar aí, né? De a gente entender, né, o que um exame de imagem não proporciona, que é entender se esse paciente, por conta de uma lesão, que eu falei aqui de um tumor, mas pode ser, por exemplo, de uma epilepsia, né, um foco de uma epilepsia ou de qualquer outra alteração neurológica, por exemplo, se ele tem, por conta dessa lesão, dificuldades secundárias a essa lesão. Então, entender como esse paciente está antes da cirurgia vai, inclusive, ajudar na condução que o médico vai ter no momento operatório. Né? Então, muitas vezes, a pergunta do médico para mim é: Elaine, eu preciso saber se eu posso retirar, fazer uma retirada total desse tumor ou uma retirada parcial. Então, por quê? Às vezes, né, eu dei o exemplo aqui de um tumor na região temporal esquerda, uma região da linguagem. Então, às vezes, o médico fala, será que está afetando? Será que esse tumor está exatamente na área da fala? Será que se eu fizer uma abordagem de tirar todo esse tumor, e às vezes é um tumor mais agressivo, que eles precisam fazer uma retirada, inclusive, da região ao redor desse tumor, será que eu tenho ali uma margem boa para mexer nesse tumor e esse paciente não vai sair da cirurgia sem falar? E aí essa é a grande pergunta dele. Muitas vezes, por conta da avaliação neuropsicológica, claro que somando outros, né, custos, benefícios, aí o médico opta por não fazer a cirurgia, né, com a retirada total do tumor, mas sim com a retirada parcial, porque se entende que, né, por exemplo, a fala ela é muito básica para a nossa interação social, para a nossa comunicação, e que o paciente está exatamente com o tumor na região da fala, então ele não vai arriscar. Né? Então, pode ajudar na condução da cirurgia. E também, é claro, para efeito comparativo. Então, a gente faz uma avaliação anterior e posterior à cirurgia para a gente investigar que dificuldades o paciente tinha que melhoraram, por exemplo. Né? Então, eu quero saber como que ele estava de habilidades e dificuldades e o que melhorou depois da cirurgia. Tá, então nem todo paciente ele tem a mesma região de fala no cérebro. Pode ser que haja alterações. E é uma coisa que a gente consegue avaliar pela questão da avaliação neuropsicológica. Não é todo mundo igual, todo cérebro é igual e tá tudo certinho ali. Aqui é o cantinho X. Não é, né? Nós somos uma receita única do bolo. Tá. Isso Então, é importante de falar, né? Porque dá a impressão de que você vai estudar neuro e que você vai, aqui é isso, aqui é aquilo. E não é bem assim, né? exatamente. Então, a gente fala que a maior parte de nós tem a dominância hemisférica, que é a área da linguagem do lado esquerdo, mas alguns de nós, essa área da linguagem está do lado direito, né? E quando num exame de imagem o médico vê o tumor ali, a região que ele está, ele não sabe exatamente que funções estão sendo prejudicadas eventualmente por conta desse tumor ou de um foco epilético, por exemplo, né? Não é necessariamente porque aquela lesão está ali que existe uma disfunção do que seria, né, naquele local. Nossa, isso é muito legal. Isso é interessantíssimo, né? Acho que a maioria das pessoas não sabe isso, né? Todo mundo imagina que é tudo igual para todo mundo e não é assim, né? E sabe o que é muito assim, interessante da gente saber, Nathalie, é que às vezes a gente tem uma ideia de que conforme a gravidade da extensão dessa lesão, né, essa gravidade estrutural, né, a gente vai ter um paciente com mais dificuldades funcionais. E não necessariamente é verdade. Então, no meu trabalho de mestrado, a gente percebeu que tinham pacientes que tinham tido um acidente leve, né, um traumatismo crânioencefálico leve, e que ele tinha grandes prejuízos de memória. E outras pessoas que tinham tido lesões mais importantes, com maior perda de massa encefálica, não tinham tantos prejuízos da memória. Né? Então, não necessariamente uma alteração grande, estrutural,
né, vai provocar uma disfunção cognitiva importante também, ou vice-versa, né? Às vezes, uma lesão pequena pode ter uma disfunção cognitiva grande. E o intuito da avaliação neuropsicológica feita após a cirurgia é justamente avaliar se ele não teve tanta perda, por exemplo, se aquilo que ele tinha antes ele conseguiu preservar, aquelas capacidades que ele já possuía. Sim, ou até a gente descobrir que houve muitas melhoras, né? Então, é Ah, muito tá. comum um paciente que tinha muito prejuízo de memória, de raciocínio, atencional, ou estava muito lentificado. É muito comum um paciente muito lentificado. Fez a cirurgia, passa alguns meses, faz a avaliação pós-operatória, e aí descobre que as disfunções, né, elas estão melhorando, né? Então, Uau. a pessoa tem funções restabelecidas ou recompensadas após a cirurgia. É muito legal de ver esse processo, né, de acompanhar que o cérebro tem uma neuroplasticidade muito grande, né, e que nos proporciona, né, com que ele possa se adaptar ali a alterações que possam ter acontecido e responder, né? Então, conforme até também muito rapidamente esse cérebro. Não dá, né? Eu não aguentei também. Exatamente. Ronaldo escreveu que o cérebro é torto, né? Então, exatamente por conta de a gente não saber exatamente. Eu me perdi um pouco. Eu também, eu li, aí eu, na hora que eu vi, eu ri, aí você leu e riu também, né? Então a gente não sabe, né, exatamente como que o cérebro vai responder. Então, quanto mais estimulado a gente for após uma lesão, muito mais o nosso cérebro vai responder com essa neuroplasticidade e ele vai, né, melhorar ou recompensar as dificuldades que a gente eventualmente teve. Ó, comentaram aqui do Herbert Viana, sabe? Herbert Viana dos Paralamas, que teve aquela. Uhum. Ele ficou falando só inglês e espanhol durante. Você lembra do caso dele, Nathalie? Então, na verdade, não muito, porque eu era muito criança na época que aconteceu isso. Assim, sei lá, eu tinha 9 Nossa, tô me anos. sentindo muito velha agora. Desculpa, não foi minha intenção. Mas eu lembro pouco, assim. Só que me falaram isso. Já me perguntaram isso várias vezes. Ai, o que aconteceu? Que ele só falava inglês e espanhol e tal. E aí demorou alguns meses da estimulação, porque são áreas diferentes também ali, das linguagens Exato. estrangeiras E da linguagem materna. O Herbert Viana, ele teve um traumatismo crânioencefálico bem grave, ele teve uma perda de massa encefálica, muita perda de massa encefálica, e era bem na região da linguagem, Tá. né? Então, ele, por conta disso, ele deixou de falar, né? E por muito tempo, né, nos primeiros meses, no começo, a gente percebia um grande esforço dele para conseguir nessa reabilitação voltar com a fala. Né? E o que aconteceu, que os médicos e toda a equipe que cuidou dele explica, é que esse cérebro, né, que tem essa capacidade de plasticidade neuronal, conseguiu fazer com que outras regiões que de início não tinham a função de linguagem, tomassem a função de linguagem para elas. Então, com outras regiões, ele começou a executar, né, poder ocupar e recompensar a lesão que ele tinha da linguagem. Foi assim que ele fez a reabilitação da fala dele. Foi muito interessante de acompanhar esse processo nessa época, né? Eu ainda não era neuropsicóloga formada, eu estava na Viu? Você graduação. também era bem novinha, não é um negócio de. Estava na graduação, mas eu lembro muito bem disso. Assim, acho que foi até uma das coisas que mais me instigou para começar a conhecer um pouquinho mais a neuropsicologia. De quanto em quanto tempo que uma pessoa deve fazer uma avaliação neurológica, neuropsicológica? Tudo bem, se eu não tiver nada, talvez eu não precise refazer, ou preciso. Tá, É recomendado para todo mundo, enfim. tá. Bom, claro que cada caso é único, depende muito do que levou o paciente à avaliação, né? Mas é recomendado sim que o paciente faça, mesmo que ele não tenha apresentado dificuldades na avaliação, periodicamente. Então, Tá. o paciente que apareceu com queixas de atenção ou de memória, não foi identificado nada, seja no teste, né, na testagem, seja nas entrevistas, nos questionários. Porém, ele tinha uma queixa, né? Ele procurou porque ele tinha uma queixa. Então, é importante que sejam reavaliadas, né, essas funções conforme passa o tempo, periodicamente, para a gente entender como que isso está evoluindo. Às vezes, a avaliação não foi sensível
a queixa inicial, porque ele tinha uma dificuldade muito leve, que ele conseguiu compensar no momento da avaliação, mas que depois de um ano, por exemplo, ou depois de 2 anos, essa alteração começa a ficar mais importante, começaria a ser melhor entendida até para o fechamento de um diagnóstico, por exemplo. Né? Então é importante, sim, que pelo menos a cada ano, a cada 2 anos, né, esse paciente seja reavaliado. A gente fala que tem que ter um mínimo de mais ou menos 6 meses para reavaliar o paciente, mas é importante sim que tenha uma reavaliação, porque, né, o nosso cérebro ele vai mudando, a gente vai se estimulando, ou ao contrário, vai deixando de ser estimulado e a gente pode passar a ter alterações. Para a gente aproveitar aqui o nosso finalzinho, falando do nosso momento atual, né? Como que esse período de quarentena ele pode estar influenciando os aspectos cognitivos das pessoas? Ok, pergunta incrível, né? Todo mundo está passando pelo boom da quarentena, do isolamento, da pandemia, né, em si, de todas as questões que envolvem esse isolamento, sejam questões emocionais, sejam questões econômicas, e isso está tendo, né, um grande embate nas funções cognitivas. Assim, eu tenho observado isso. Bom, a gente tem observado isso no nosso dia a dia, né? Uhum. Que a gente Até tem em nós muitas. mesmos, né? De verdade, assim, Sim, até a gente, né? Que ainda está sim, trabalhando, né? Nosso trabalho, graças a Deus, a gente pode exatamente. realizar E a remotamente. gente trabalha com isso, né? Então, teoricamente, nós estaríamos salvas disso, né? Mas a gente percebe que nesses 2 meses, mais ou menos, de isolamento, a gente vai percebendo, nossa, sei lá, vou falar por mim, no começo, na primeira semana foi muito difícil a adaptação, aí a partir da segunda semana que eu fui organizando uma nova rotina, né? Então, a quarentena tem propiciado muitas oportunidades para as nossas funções cognitivas, né? Uma função que está sendo podendo ser muito beneficiada nesse momento são as funções executivas, Tá. porque a gente está aprendendo outras formas de fazer coisas, né? A partir do momento que você é retirada do seu meio e você, junto com a sua família, o que não é comum, né, no cotidiano, todo mundo ali 24 horas, um tem a função de fazer um trabalho X, o outro de estudar, o outro, né, cuidar da casa. Então, essa reorganização, esse replanejamento para essa execução de atividades está exercendo do nosso cérebro, da nossa função executiva, né? Essa organização. A nossa capacidade de fazer controle dos nossos impulsos, né? Poxa, eu queria muito sair agora para jantar fora, mas eu não posso sair agora. Eu queria muito sair para ver minha mãe, mas eu não posso sair agora, né? Ou até o controle, né, da impulsividade de comer, né? Alimentar. Nossa, que vontade de comer um doce, quanto que eu vou ceder a essa vontade ou não? A nossa capacidade de ser flexível, né? Então, tem muitas pessoas que têm mais facilidade, menos para ser flexível, né? Então, a gente está tendo que criar um outro ambiente para trabalhar, para funcionar, de horários para fazer as coisas. Então, é claro, né, que a gente está podendo exercer muito, né, intimamente, né, a estimulação das funções executivas. Porém, é claro, né? A gente tem um outro aspecto muito importante, que são os nossos aspectos emocionais muito alterados nessa fase, né, Nathalie? É. Então, nós estamos muito ansiosos, né? Nós estamos muito. E não estou falando do transtorno, ansiedade, do transtorno, depressão, mas nós estamos aí com sentimentos mistos, né? Então a gente pode perceber que tem dia que é mais fácil da gente fazer isso, tem dia que está mais difícil de fazer isso, né? Eu tenho percebido que para os meus pacientes, por exemplo, né, os pacientes que são mais saudáveis, digamos assim, que eles não têm uma patologia, um transtorno mental, já está sendo difícil. Para os meus pacientes, por exemplo, mais idosos, está sendo muito mais difícil. Então, eu tenho pacientes com demências, né, Alzheimer, demência vascular. Para eles está muito mais difícil, porque eles têm uma capacidade de flexibilidade muito menor, né? Eles têm uma dificuldade de adaptação muito maior. Né? Então é muito difícil para eles, por exemplo, eu tenho um paciente que foi morar com a filha, ela saiu da rotina dela. Então a memória dela nesse momento ficou muito mais prejudicada, né? E a família teve uma dificuldade de entender isso no começo, né? O que que é da doença e o que que é dessa dificuldade dela de se organizar nesse novo ambiente, né? Então, sim, né, esse momento também sofre essa influência muito arrebatadora das alterações emocionais e é muito cíclico, né? A gente vai vendo que vai oscilando em períodos que a gente está melhor ou em dias da semana que a gente está melhor e dias em que está mais difícil. E eu acho que a gente tem que respeitar isso, viu, Nathalie?
Acho que é muito importante que a gente se cobre menos nesse momento, que a gente viva um dia de cada vez, né? Que a gente se organize para fazer poucas coisas por dia, né? Que a gente possa distribuir nossas tarefas ao longo do dia, para a gente poder ter alguns momentos de respiro, né? Para que fique um pouquinho mais fácil ou um pouquinho menos difícil. A última coisa, a Juliana perguntou se tem alguma dica para fazer isso. Eu vou emendar numa, tá bom? Porque eu acho que a gente tem 5 minutos aqui até Tá. encerrar. Tem alguma dica para os pais que estão com as crianças em aula online? Porque a minha maior queixa atualmente é essa no consultório. Assim, as crianças não estão se concentrando para as aulas e aí fica aí assim, as escolas eu percebi que elas não se flexibilizaram. Então elas querem que o aluno fique 4 horas em cima de um computador, que antigamente tinha intervalo, que antigamente tinha troca, que antigamente tinha trabalho em dupla, que não sei o quê. Então assim, eu não sei até onde que é uma questão da escola de repente tentar, ou se é uma questão dos pais, ou se é uma questão minha de orientação mesmo a esses pais, sabe? Porque as mães vêm, não, ele não tá fazendo, ele não quer fazer. E às vezes eu percebo que até na terapia que eu jogo, só que daquele jeito, não é igual. Pessoalmente, Uhum. né? Pessoalmente é diferente, a gente pinta, a gente senta no chão e tudo mais. Eu percebo que às vezes eles me largam falando sozinho, vão buscar um negócio ali, aí volta. E aí eu fiquei Uhum. 10 minutos lá sentada, assim, olhando pra câmera, sabe? Mas eu tô deixando. Eu acho que a terapia é isso, é mais flexibilidade, mas as escolas têm entendido menos, assim. Claro, né? Imagina, dei um exemplo, né, pra gente sobre como tá sendo essa quarentena pra gente adulto. Imagina como que é para uma criança, né? A criança também tem alterações emocionais, ela também saiu do contexto dela, ela não tá podendo ir pra escola, pra ver os amigos, pra ver os avós, então ela também saiu da rotina dela. As crianças hoje em dia, elas têm uma rotina muito grande de atividades, né? E elas foram podadas disso tudo. Então, é claro que elas vão ter sim dificuldades, né, para poder se concentrar por conta dessas alterações emocionais, muitas vezes. Mas é claro, eu acho que o que os pais podem fazer é auxiliar nesse ambiente de estudo que a criança vai ter. Então, claro que algumas famílias são mais favorecidas e tem um ambiente para o estudo. Tem outras famílias que são menos favorecidas e é no mesmo ambiente onde outras pessoas estão compartilhando de um lugar para trabalho, né? Então, é o máximo que a gente puder fazer, as orientações eu costumo falar que são as mesmas que a gente daria para uma criança que tem um déficit de atenção, um transtorno, sabe? Então, de deixar a mesa o mais limpa possível, de deixar essa criança longe de outros estímulos. Se tem um irmão mais novo, o irmão não tá naquele cômodo, naquele momento, se não é o momento de estudo dele. Então, para que essa criança possa ficar concentrada, né? A criança dentro de casa ela tem mais fome, né? Então, fazer com que a criança se alimente antes das aulas, vá ao banheiro, porque se ela ficar com vontade de ir no banheiro, com sede, com fome, ela também arruma desculpas ali, né? Não são desculpas, né? Para sair da frente do computador, dos cadernos. Então, eu acho que é a gente propiciar, né? O que pode tirar ele dali da atenção. Então, eu vou facilitar para ele. Ah, por exemplo, hoje está frio. Então, meu filho estudou hoje com cobertor. Tudo bem, ele ficou ali cobertinho na cadeirinha estudando. Né? Então, é poder facilitar esse ambiente, ser um facilitador. É a gente criticar menos. Né? As escolas às vezes ficam com a coisa de que porque a escola não se organizou, olha a aula desse professor, tá muito longa, tá muito curta, o vídeo tá claro, o vídeo tá escuro, é tanta queixa, né, do professor, e é a gente pensar que as mesmas dificuldades que nós estamos tendo, o professor na casa dele também está tendo, né, e que tenha certeza que ele fez o melhor que ele pôde para dar aquela aula, né. E nós, como adultos, né, respondendo a pergunta da Juliana, o que nós podemos fazer, né, é Ó, a estabelecer uma gente tem rotina. 2 minutos, tá? Ai, tá bom, eu 1 e 4. falo muito, né? Não, é só para te avisar, porque o Instagram Tá. interrompe mesmo. Tá. Então é assim, a gente manter uma rotina, né? Tentar. A gente não precisa ser muito, né, rígida nessa rotina, mas a gente tentar estabelecer uma rotina do horário de acordar, de fazer as refeições, de fazer nossas atividades, distribuir essas atividades ao longo do dia, né? Essa coisa de, eu vou fazer tudo de manhã para tarde não ter nada para fazer. Só que aí à tarde começa a vir as preocupações, os pensamentos, aí vai querer ficar assistindo notícia, né? Que não estão muito animadores nesse momento. Então, é a gente distribuir as atividades ao longo do dia, sejam as nossas atividades de ocupação, de trabalho, de estudo, mas também atividades de lazer ao longo do dia, né? Tentar identificar, eu gosto de ler, eu gosto de escutar música, eu gosto de fazer meditação e fazer uma, né, intercalar aí com as atividades de obrigação. E tentar não se cobrar, né? Quando, né, não se cobrar por estar triste, não se cobrar por ter um dia que não foi tão bom ou tão produtivo.
Elaine, muito, 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 muito obrigada, viu? Foi um prazer Ah, enorme. Obrigada para todo mundo que assistiu a gente aqui. Muito obrigada. Se quiser, 9 segundos. Quer se eu que despedir? quero agradecer muito a você pelo convite, pela oportunidade da gente estar podendo